A caixa de papelão ainda estava aberta no chão da sala, suas abas dobradas como as asas de um pássaro cansado. Eu nem havia desempacotado os lençóis quando o telefone tocou. Limpei as mãos na calça jeans e atendi sem olhar o nome. Não precisava. Só uma pessoa ligava daquele jeito. Alô, seu Antônio. Só avisando que estaremos aí em umas 2 horas. Somos 20 pessoas do meu lado da família. Falei para eles que o senhor tinha espaço de sobra. Se pudesse arrumar os quartos, seria ótimo. Ah, e comida também, claro. Foi só isso. Sem pausa. Sem, será que é uma boa hora? Sem parabéns pelo sítio novo. Marcelo falou como se estivesse avisando sobre uma entrega de gás. Fiquei em silêncio por um momento, deixando as palavras assentarem como poeira no ar. Depois disse: está bem. Porque aprendi que essa é a melhor resposta quando alguém não está pedindo sua opinião. Quando desliguei, fiquei ali parado por um longo momento, ouvindo o rangido suave das madeiras novas. Havia me mudado há apenas 3 dias. Meu nome ainda estava nos papéis da pasta sobre o balcão da cozinha. Meu nome? De mais ninguém. Mas de alguma forma Marcelo já havia declarado aquilo um rancho da família. Da família dele, para ser exato. Não caminhei nervoso pela casa. Não chorei. Apenas fui até a gaveta da cozinha. Peguei um bloco amarelo e abri numa página limpa. Escrevi a data no alto. Tracei uma linha no meio. De um lado, comida, toalhas, sacos de lixo, arranjo para dormir. Do outro, jurídico, fiscalização, documentos, cópias. Sublinhei cópias 2 vezes. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde vocês estão assistindo. Havia 22 cadeiras na garagem que vieram com a propriedade. Contei elas na semana passada com um tipo de alegria que não sentia há anos. Imaginei elas cheias, sim, mas com amigos, risadas, churrascos de domingo. Não isso. Eles viriam quisesse eu ou não. Então decidi gostar de outra coisa. Limites. Caminhei até o quarto de hóspedes e troquei os lençóis assobiando baixinho. Não de contentamento, mas de cálculo. Quando terminei de arrumar o segundo travesseiro, já havia feito minha primeira ligação. Por décadas, eu havia me virado. Quartos que não eram meus. Cozinhas onde pisava em ovos. Depois que Silvia morreu, Rodrigo havia dito: fica aqui até o senhor se organizar, pai. Acreditei nele. Sempre acreditava. Mas 6 anos depois eu ainda estava na edícula dos fundos, lavando a roupa deles, fazendo o almoço que ninguém agradecia. Não cobravam aluguel. Marcelo gostava de apontar isso sempre. Mas cobravam tudo o mais. Meu tempo, minhas mãos, meu silêncio. Por isso este sítio importava. Não pelo tamanho ou pela vista da represa ou pelo banheiro recém-reformado. Era meu. Completamente. Havia economizado para ele como outras pessoas da minha idade economizam para cirurgias ou viagens. Sem financiamento, sem fiador, sem nome de ninguém mais no documento. Mas mesmo antes da ligação do Marcelo, eu sabia que não seria simples. Ele sempre tratou minhas coisas como propriedade compartilhada. Se eu fazia um bolo, ele levava para a família da Carla. Se eu comprava toalhas novas, ele dizia: que bom, pai. Estávamos precisando. Se eu me sentava, ele pedia: pode pegar o controle para mim? O sítio era novo, mas a dinâmica não era. Então, quando ele me disse que 20 pessoas estavam vindo, não entrei em pânico. Me preparei. Tirei os lençóis das camas extras e sacudi os cobertores. A irmã mais nova do Marcelo, a Renata, tinha problema de pele. Reclamaria se os lençóis estivessem ásperos. Limpei a pia do banheiro com vinagre. Alguém ainda deixaria pasta de dente grudada. Separei toalhas dobradas. Sabia que metade sumiria até o final da visita. Não fazia isso por medo. Fazia como quem prepara o palco antes do ato final. Meticulosamente, precisamente, com uma calma estranha. Porque a segunda página do meu bloco amarelo não listava toalhas ou lanches. Listava itens legais, política de hóspedes, códigos de posturas municipais, limites de ocupação. Havia falado com um cartório. Tinha o modelo pronto. Bastaria mais um passo, e esse passo chegaria com o som do cascalho rachando sob pneus desconhecidos. A primeira Kombi chegou pouco antes do meio-dia. A segunda chegou 10 minutos depois a Hilux,
seguida de 3 pessoas carregando cadeiras de praia e uma energia que nenhuma delas havia conquistado. Contei enquanto eles se espalhavam pelo cascalho. 22. Marcelo havia contado errado, ou não se importava. As saudações foram altas, descoordenadas. Alguns acenaram na minha direção. Sem abraços, sem parabéns pelo sítio novo. Um primo acenou vagamente enquanto arrastava uma mala com rodinhas. Outra pessoa abriu a geladeira sem pedir. Não vieram com brigadeiros ou flores. Vieram com caixas de som Bluetooth, copos térmicos, carregadores de celular emaranhados e perguntas que não eram realmente perguntas. Qual a senha do Wi-Fi? Só tem um banheiro embaixo? Não me diga que não tem leite condensado. Não respondi. Apenas me afastei. Se moviam como se já tivessem estado ali antes, como se não fosse uma visita de hóspedes, mas uma mudança. A tia mais velha ocupou o quarto principal sem pedir. O primo do Marcelo largou a mochila na cama de solteiro que eu havia preparado para quando Rodrigo viesse no mês que vem. E quando voltei de guardar os casacos no armário do corredor, 2 adolescentes já estavam discutindo sobre qual cama tinha a melhor vista. Fui para o escritório pequeno, aquele com o sofá-cama e a luminária que piscava. Juntei minhas coisas do quarto maior de hóspedes silenciosamente. Ninguém se ofereceu para ajudar. Ninguém perguntou se eu estava bem abrindo mão do meu espaço. Marcelo me viu carregando minhas roupas dobradas. Deu um sorriso compreensivo, daqueles que as pessoas usam quando já tomaram a decisão por você. São só 2 semanas, seu Antônio. Ele disse, pousando a mão no meu ombro. Seja flexível. Assenti. Flexibilidade, aprendi, só é admirada quando beneficia quem está pedindo. Peguei o menor quarto da casa sem reclamar. Depois fechei a porta. Não com força, mas com propósito. E quando anoiteceu, já havia terminado de revisar o contrato que ninguém sabia que estava esperando. Coloquei a nota fiscal gentilmente sobre a mesa de jantar, bem entre uma garrafa meio vazia de pinga e as havaianas molhadas de alguém. R$ 247,63. Só para transparência, disse cruzando as mãos. Marcelo olhou para ela, mal pausando entre as garfadas. Depois a gente acerta no Pix, disse rindo, cutucando o primo que já estava mexendo no celular. Ninguém perguntou o que eu havia comprado. Ninguém se ofereceu para dividir. Assisti eles passarem os pratos como se fosse um almoço de família que eles mesmos organizaram. Mais tarde, alguém derrubou o refrigerante de uva nas almofadas da varanda. Ninguém limpou. Apenas viraram a almofada do avesso e foram embora. Naquela mesma noite, o cunhado do Marcelo tentou consertar a torneira do banheiro que pingava depois que mencionei o problema. 10 minutos depois, ouvi metal estalar, seguido dele murmurando algo sobre encanamento vagabundo. O registro de água ficou torto no lugar. A casa cheirava a marmita e cerveja derramada na 3ª noite. Ouvi música tocando à meia-noite em 2 quartos diferentes. Minhas facas de cozinha haviam sido mudadas de lugar. O suporte do papel higiênico estava quebrado, arrancado da parede. Parei de perguntar. Apenas anotei. Limpei balcões, varri farelo de salgadinho do carpete do corredor. Substituí um prato rachado por um do jogo reserva que escondi no armário de cima antes deles chegarem. Trouxeram barulho e apetite. Mas o que realmente trouxeram foi invasão. No 5º dia, sabia que não estava esperando transferência no Pix. Também não estava esperando respeito. Então saí para a varanda que ainda cheirava levemente a uva artificial e abri a pasta que havia escondido debaixo das luvas de jardinagem. Meus dedos não hesitaram. O telefone tocou 3 vezes antes dela atender. Senhor Antônio, a voz disse. Está pronto? Sim, respondi. Cansei de hospedar. Ela perguntou se eu tinha os papéis impressos. Disse que sim. Já estavam empilhados no aparador da sala de jantar ao lado da nota fiscal dobrada que ninguém nunca tocou. Ao amanhecer, já estava acordado. A casa estava silenciosa naquele jeito inchado que um lugar fica depois de ser superpovoado. Chinelos demais na porta, vozes demais ainda pairando no ar da noite anterior. Grudei 2 avisos na porta da frente. Propriedade privada. Acordo de hospedagem de curta duração, obrigatório para todos os hóspedes.
Depois caminhei até a mesa de jantar, tirei as xícaras de café vazias e o resto de mingau de alguém e organizei 22 cópias impressas. Cada documento listava os mesmos 3 itens. R$ 140 por pessoa, por noite. Todos os danos cobrados separadamente. Depósito total necessário antecipadamente. Coloquei uma caneta ao lado de cada pilha. Quando Marcelo desceu, estava com uma blusa que não era dele. Olhou para os avisos, depois para a mesa. "O que é isso?" perguntou, piscando para acordar. "Acordo de hospedagem", respondi. Sua risada foi curta, cortada. "Certo, engraçado." Pegou uma página, passou os olhos e olhou de volta para mim. "Está falando sério?" Não respondi. Apenas caminhei até a porta da frente, destravei e me afastei. Ele chegou na hora certa. Cabo Mendes, pontual como sempre. Havíamos conversado 2 vezes nesta semana. Uma vez sobre reclamações de barulho, uma vez sobre limites de ocupação para a zona residencial. Entrou, acenou para mim e olhou ao redor. "Bom dia", disse. "Este é o grupo?" O rosto do Marcelo ficou pálido. "O senhor chamou a polícia para a própria família?" Corrigi ele gentilmente. "Não, chamei a fiscalização municipal. Isso é a aplicação da lei." Rodrigo apareceu no corredor, esfregando os olhos. Abriu a boca, mas não falou. Pude ver o peso da situação chegando nele. Os contratos, as notas fiscais impressas, a cronologia que provava que isso não foi repentino. Cabo Mendes pigarreou. "Todo mundo aqui vai precisar assinar o acordo ou desocupar até esta noite." Marcelo derrubou o papel como se queimasse. "Isso é inacreditável." Cruzei as mãos. "Você pode ficar, Marcelo, mas não de graça. Não mais." A voz do Marcelo falhou na segunda sílaba. "O senhor não vai fazer isso de verdade, vai?" Não levantei a voz, nem pisquei. "Vou sim", disse, entregando ao Cabo Mendes a primeira pasta. "Está tudo aqui. Ligação gravada, mensagens com horário, limites de ocupação, política da vizinhança." Rodrigo deu um passo à frente, braços cruzados, tentando fazer o papel do meio termo como sempre fazia. "Pai, qual é? Isso não precisa. Eles só vão ficar um tempinho." Cabo Mendes folheou as páginas, assentindo devagar. "Na verdade", disse, "é perfeitamente legal e vocês foram informados verbalmente e por escrito." Ele deu aviso. "Estes não são hóspedes, são ocupantes sem permissão." O primo do Marcelo murmurou algo sobre "velho maluco." Alguém lá atrás bufou, mas a tia Vera acho que foi ela que explodiu. "Pensa que pode cobrar da gente como se fosse uma pousada? Somos família." Virei para encará-la. "Não, vocês não são. Vocês são família do Marcelo. Nunca me mandaram cartão de aniversário. Nunca me convidaram para nada. E passei os últimos 5 dias limpando a bagunça de vocês." O rosto do Rodrigo corou. Assisti ele morder a bochecha do jeito que sempre fazia quando sabia que não podia consertar alguma coisa. Entreguei ao cabo uma segunda pilha. Cópias de mensagens de texto, impressões do e-mail que mandei 2 noites atrás que ninguém abriu. Tudo organizado, numerado, marcado. Marcelo me olhou como se não me reconhecesse. Ele realmente gravou a ligação. Disse para ninguém em particular. "Sim", respondi claramente. Gravei. O silêncio se assentou como poeira. Ninguém estava rindo mais. Ninguém perguntou onde era o Wi-Fi. Ninguém assumiu que eu faria o jantar. Caminhei até a mesa lateral, destravei a gaveta e peguei os formulários de depósito. Cabo olhou para mim. "Posso começar a coletar assinaturas?" Não sorri, mas assenti. E quando me virei para pegar uma caneta nova, ouvi o som de alguém fazendo mala lá em cima. Ao pôr do sol, a entrada da casa era um arrastar de rodinhas, batidas de porta-malas e vozes amargas baixinhas. As 2 combis estavam carregadas de novo. Travesseiros enfiados nas janelas traseiras. Cadeiras de praia espremidas entre mochilas de viagem. Alguém derrubou meus vasos de flor na saída. Sem pedido de desculpas, apenas o som de pé se movendo mais rápido. Um dos primos mais novos jogou o braço para fora da janela quando saíram, gritando: "Vai morrer sozinho, velho." Não me encolhi, não pisquei. Fiquei no portão segurando a prancheta.
Era mais pesada do que parecia, não por causa do papel, mas pelo peso de finalmente ter escolhido a mim mesmo. Rodrigo caminhou até o carro com Marcelo arrastando os pés atrás dele. A boca dela estava apertada, braços cruzados. Não olhou para mim até chegar na calçada. O senhor tornou isso hostil, disse, as palavras caindo como um tiro final. Olhei para ela e disse calmamente: não, eu apenas tornei claro. Rodrigo não olhou nos meus olhos. Entrou no carro, fechou a porta e olhou para frente. Fiquei ali até as duas Kombis e a Hilux desaparecerem na curva da estrada. O vento se levantou o suficiente para erguer a borda do aviso ainda grudado na varanda. Voltei para a casa. Abri a porta, entrei. Sem vozes, sem passos lá em cima. Sem música vazando pelas paredes. Silêncio. Coloquei a prancheta no balcão da cozinha. Limpei o anel de poeira onde alguém havia deixado um copo de refrigerante. Levei o lixo para fora. Acendi uma vela pequena que estava guardando para depois do caos. O tremular da chama projetou sombras suaves pelo azulejo. Pela primeira vez em mais de uma semana, me sentei à mesa de jantar não para limpar, não para somar recibos, não para escrever avisos ou notas, apenas para sentar. E o silêncio não estava vazio. Estava cheio de tudo que eles não levaram. Dignidade, paz e espaço que era finalmente meu de novo. Respirei fundo e então peguei o envelope que Rodrigo havia deixado na mesa lateral. O envelope não estava lacrado. A letra familiar. Traços apertados, cuidadosos, como ele usava na escola quando não queria que a professora descontasse por borrão. Espero que um dia o senhor veja como isso foi frio. Era isso. Sem assinatura. Apenas essa linha ali como se tivesse a palavra final. Não chorei. Não me desfiz ou reli procurando suavidade entre as sílabas. Dobrei uma vez, depois de novo, e coloquei na lareira. A chama pegou rápido. Papel se curva como se quisesse ser perdoado. Não concedi isso a ele. Caminhei pela casa devagar depois disso. Marcelo havia deixado toalhas amassadas no chão. O necessaire de alguém ainda estava no banheiro de hóspedes, tombado de lado. Pó de maquiagem cobrindo a pia. As camas estavam desfeitas. Lençóis saindo pelas bordas. Uma casca de pizza abandonada no parapeito da janela como uma reflexão tardia. Não peguei nada. Em vez disso, fiz mais uma ligação. Ao meio-dia do dia seguinte, uma equipe de limpeza chegou. 2 mulheres, gentis e eficientes. Fiz chá para elas e as deixei trabalhar. Não limpei a bagunça que deixaram. Documentei, tirei fotos, marquei danos, registrei as horas. Depois mandei uma fatura para Marcelo. Anexo estava uma cópia limpa do acordo de aluguel de curta duração. O nome dela assinado embaixo, traços ousados, impacientes que reconheço até agora. O e-mail tinha o título Demonstrativo final da sua estadia. Sem emoções, sem culpa, apenas fatos e números. Apenas o que ele ignorou quando assumiu que as regras não se aplicavam a ele. Isso não era punição. Era matemática. Eram limites somados e entregues. Não esperei resposta. Fechei o laptop, me servi uma xícara de café forte e me sentei perto da janela com vista para o caminho de cascalho. O céu estava claro. Aquele tipo de azul que parece uma página nova. E quando abri a gaveta para arquivar o recibo, notei a pilha intocada de cartões de boas-vindas que comprei antes deles chegarem. Ainda embrulhados, ainda esperando, ainda meus. Uma semana se passou assim mesmo. Sem mensagens, sem batida súbita na porta, sem chegadas de última hora com geladeiras portáteis e mochilas. Passei a primeira manhã replantando o jardim da frente. A terra estava seca onde as cadeiras de praia haviam afundado. Arranquei as ervas daninhas, podei a lavanda e recoloquei as pedras do caminho que haviam sido chutadas do lugar. Foi bom. Trabalho silencioso e constante. Ninguém me apressando, ninguém perguntando onde estava a extensão ou se eu tinha outro colchão inflável. Fiz chá na cozinha pouco antes do meio-dia. Não para hóspedes, não para ninguém além de mim. Usei a xícara boa, aquela com uma rachadura pequena nas costas que sempre me preocupei que outra pessoa quebrasse. Uma vizinha que ainda não conhecia acenou da calçada. Outra parou com pamonhas,
Disse que notou que finalmente havia me mudado. Não fez perguntas. Apenas sorriu. Entregou o saco e disse: "Bem-vindo." O silêncio não era solitário. Era restaurador. Daquele tipo que enche seu peito devagar e deixa seus ombros caírem uns centímetros. Sem vozes altas ricocheteando pelo corredor. Sem música batendo pelo teto. Ninguém perguntando se eu tinha pão de açúcar ou carregador para o terceiro celular. O cesto de roupa suja estava vazio. A pia estava limpa. Reguei as plantas, endireitei as cadeiras e abri todas as janelas só porque podia. Ninguém me pediu para mudar o termostato. Ninguém me disse que o cardápio deveria ser mais balanceado. Ninguém me disse que eu estava sendo rígido por esperar um pouco de respeito na minha própria casa. A casa não parecia grande. Parecia do tamanho certo. Não houve ligações do Rodrigo, nem mensagens do Marcelo. Mas não me sentia apagado. Me sentia aliviado. Às vezes escolher a paz não vem com aplausos. Vem com quietude. Me sentei na beira do jardim no final da tarde, observando um sague, tentando correr mais rápido que a própria sombra. E quando olhei para o sino dos ventos que finalmente pendurei, notei algo que não via há anos. Ele se movia apenas quando o vento permitia. Marcelo ligou de novo 2 noites atrás, depois mais 2 vezes ontem. Sem recado. Apenas chamadas perdidas e uma sequência de mensagens, algumas educadas, algumas ásperas, uma que simplesmente dizia: "Precisamos conversar." Rodrigo seguiu com uma mensagem própria: "Podemos esclarecer as coisas? Já faz tempo suficiente." Não respondi, não por raiva, não porque estava bravo, porque havia terminado. Este sítio nunca foi feito para ser porta giratória ou capacho. Não foi construído para carregar o peso das expectativas de todo mundo. Era meu, ainda é, e agora parece. Troquei as fechaduras. A placa da varanda que costumava dizer "bem-vindos" agora diz "somente com hora marcada." Não por crueldade, mas por clareza. Mantive o quarto de hóspedes arrumado, mas não finjo mais que está disponível. Cozinho para um. Faço compras sem uma lista das preferências de outras pessoas. Meus dias são silenciosos e minhas noites são minhas. Falei com meu advogado 2 dias depois do último carro ir embora. Atualizamos a escritura. Não a propriedade, mas a cláusula. Uma linha. Simples e obrigatória. Herança está condicionada ao respeito demonstrado. Não é vingança. É estrutura. É um mapa para aqueles que pensaram que meu silêncio significava fraqueza. Marcelo provavelmente vai ligar de novo. Rodrigo também. Não vão entender. Não de cara. Porque quando as pessoas estão acostumadas a tomar, confundem limites com traição. Mas isso nunca foi uma briga. Não estou lutando, estou preservando. A casa ainda se enche de luz nas manhãs. As plantas começaram a florescer de novo. E o sino dos ventos canta quando quer, não quando alguém o força. Respeito não precisa de permissão para existir. Apenas para de esperar aprovação. E quando fechei a pasta com o último conjunto de páginas assinadas no cartório, não senti peso, apenas certeza. Coloquei na gaveta ao lado da caixa de chaves, tranquei e me voltei para a cozinha onde o café ainda estava quente e o sol da manhã entrava pela janela que eu escolhi deixar aberta. O sítio era meu. O silêncio era meu. A paz era minha. E pela primeira vez em anos, isso era suficiente. Epílogo. 3 meses se passaram desde aquele dia. O sítio encontrou seu ritmo natural. Acordo com o canto dos bem-te-vis, tomo café vendo a represa, cuido da horta que plantei onde antes eram apenas mato e pedras. Mas entre aquele dia de confronto e esta manhã pacífica, muita coisa aconteceu. Coisas que me ensinaram que estabelecer limites é apenas o primeiro passo de uma jornada mais longa. O primeiro mês. Ondas de choque. Nas 2 semanas seguintes à saída do pessoal do Marcelo, meu telefone tocou como nunca havia tocado antes. Ligações de números que eu não reconhecia. Mensagens de parentes distantes que não falavam comigo há anos. Primos de 2º grau, cunhadas de cunhadas, gente que nem sabia que existia na família. Todos tinham a mesma conversa. Seu Antônio, o que aconteceu? O Marcelo disse que o senhor expulsou todo mundo de casa.
Isso não parece coisa sua. No início tentei explicar. Contei sobre a invasão, sobre o desrespeito, sobre os danos. Mas percebi que as pessoas não queriam entender. Queriam que eu voltasse ao meu lugar de sempre. O velho bonzinho que aceita tudo calado. Ah, mas é família, seu Antônio. Família perdoa. O senhor não pode cobrar da família como se fosse pousada. Vai ficar sozinho na velhice por causa de orgulho? Cada ligação era uma tentativa de me fazer sentir culpado, de me convencer que eu havia exagerado, que deveria voltar atrás, pedir desculpas, aceitar qualquer migalha de atenção que me oferecessem. Foi difícil. Não vou mentir. Há momentos em que você questiona se fez a coisa certa, principalmente quando está acostumado a ser sempre o flexível, o compreensivo, o que cede. Mas então eu olhava ao redor do meu sítio. Via as plantas que estava cuidando sem ninguém pisotear. Sentia o silêncio que não era interrompido por músicas altas e vozes alteradas. Lembrava da sensação de dormir na minha própria cama, de cozinhar para mim mesmo, de não ter que limpar bagunça que não fiz. E a convicção voltava. A visita inesperada. Foi numa quarta-feira ensolarada do final de março. Eu estava podando as roseiras quando ouvi o portão ranger. Olhei e vi uma mulher de uns 50 anos caminhando pela entrada de cascalho. Reconheci ela vagamente. Clara, a irmã mais velha do Marcelo. A única que não havia vindo naquela invasão de 2 meses atrás. Seu Antônio, ela disse tirando um chapéu de palha. Posso entrar, queria conversar com o senhor. Fiquei desconfiado. Mas Clara sempre foi diferente do resto da família. Mais educada, mais respeitosa. Ofereci café. Nos sentamos na varanda, ela admirando a vista da represa. Por alguns minutos não falamos nada. Apenas apreciamos o silêncio, interrompido apenas pelo canto de um sabiá laranjeira. Está bonito aqui, ela disse finalmente. Obrigado. Ainda estou arrumando, mas está ficando do jeito que sempre sonhei. Ela assentiu mexendo o café devagar. Seu Antônio, vim aqui porque preciso pedir desculpas. Levantei as sobrancelhas. Não esperava por isso. Desculpas pelo quê? Pelo Marcelo, pelos meus outros irmãos, pela forma como trataram o senhor todos esses anos. Ela suspirou fundo. Eu sempre soube que não estava certo, mas nunca disse nada. Pensei que não era da minha conta. Por que está dizendo agora? Clara ficou quieta por um momento, observando um bem-te-vi que pousou no galho da mangueira. Porque quando o Marcelo me contou o que aconteceu aqui, esperando que eu ficasse do lado dele, eu percebi uma coisa. Ele contou como se fosse uma injustiça tremenda, como se o senhor tivesse enlouquecido do nada. Mas quando ele descrevia o que havia feito, chegar com 20 pessoas sem avisar, ocupar sua casa, quebrar suas coisas, eu pensei, se alguém fizesse isso comigo, eu faria a mesma coisa. Ela parou para tomar um gole do café. Na verdade, eu faria pior. Chamaria a polícia na primeira hora, mas o senhor teve paciência de organizar tudo direitinho, dar oportunidade para eles se redimem, seguir todos os protocolos legais. Foi mais educado do que eles mereciam. Senti um alívio que não sabia que precisava. Pela primeira vez em meses, alguém da família reconhecia que eu não havia sido o vilão da história. Clara, disse, obrigado. Não sabe como é importante ouvir isso. O senhor não precisa agradecer. É a verdade. Ela fez uma pausa. Posso fazer uma pergunta? O que o senhor pretende fazer agora? Como assim? Com a família? Com o Rodrigo? Com o Marcelo? Vai cortar contato para sempre? Pensei na pergunta enquanto observava a represa. Uma garça estava pescando na margem oposta, com uma paciência que eu invejava. Não quero cortar contato, respondi finalmente. Mas também não quero voltar ao que era antes. Se eles quiserem ter um relacionamento comigo, vai ter que ser com respeito. Tem que ser de igual para igual. Clara assentiu. E se eles não conseguirem? Então vou ficar bem sozinho. Aprendi que solidão com dignidade é melhor que companhia com humilhação. Ela ficou mais 1 hora. Conversamos sobre amenidades, o tempo, as plantas, os vizinhos que eu estava conhecendo. Quando se levantou para ir embora, me deu um abraço sincero. Seu Antônio,
Se algum dia quiser companhia para um almoço de domingo, me avise. Posso trazer uma torta de maçã. A receita da minha avó. Seria um prazer, Clara. Foi a primeira vez em anos que alguém da família me ofereceu algo, em vez de pedir. O projeto da horta. Com a chegada do outono, decidi expandir a horta. Sempre gostei de plantar, mas na casa do Rodrigo nunca tinha espaço próprio. Qualquer cantinho que eu tentava fazer virava espaço das crianças, ou não combina com o paisagismo. Aqui no sítio tinha liberdade total. Demarquei um terreno generoso atrás da casa, com boa exposição solar e acesso fácil à água. Comprei sementes, mudas, adubo, ferramentas adequadas. Seu João, o vizinho pescador, apareceu numa manhã quando eu estava cavando os canteiros. Seus braços vão doer amanhã. Ele brincou. Que tal uma ajudinha? A princípio resisti. Estava acostumado a fazer tudo sozinho, mas João insistiu. E percebi que seria uma grosseria recusar. Trabalhar ao lado dele foi uma revelação. João tinha uma sabedoria prática que vinha de décadas lidando com a terra. Me ensinou sobre espaçamento, rotação de culturas, como identificar pragas, qual a melhor lua para plantar cada coisa. A terra é que nem gente, ele dizia, peneirando adubo. Se você trata bem, ela retribui. Se maltrata, ela se fecha. Passamos manhãs inteiras juntos, suando sob o sol, conversando sobre tudo e nada. João me contou sobre a mulher que perdeu 5 anos atrás, sobre os filhos que moravam longe, sobre a aposentadoria que não dava para grandes luxos, mas permitia pescar todo dia. Em troca, me vi contando coisas que nunca havia falado para ninguém, sobre como me senti invisível na casa do filho, sobre a saudade da Sílvia, que nunca permitia que eu expressasse porque tinha que ser forte para a família, sobre os sonhos que guardei numa gaveta por tanto tempo que quase esqueci que existiam. Sabe qual é o problema de muita gente da nossa idade? João perguntou um dia, mientras plantávamos tomate e cereja. Acha que a vida acabou, que é tarde demais para começar qualquer coisa nova. E não é? Bobagem. Olha essas sementes. Ele mostrou um punhado de sementes na palma da mão. Quantos anos você acha que essas plantas podem viver se a gente cuidar bem? E nós? Quanto tempo ainda temos pela frente? Não respondi na hora, mas a pergunta ficou na minha cabeça por dias. O retorno de Marcelo. Foi num sábado de manhã, 6 semanas após o incidente. Eu estava regando a horta quando ouvi o som de um carro parando na entrada. Olhei e vi a Hilux do Marcelo. Meu primeiro instinto foi tensão, mas respirei fundo e continuei regando. Se ele queria conversar, conversaríamos. Mas seria nos meus termos. Ele desceu do carro sozinho, o que já era um bom sinal. Vestia roupas simples, não o visual arrogante de executivo que costumava usar. Parecia menor, de alguma forma, mais humilde. Seu Antônio, ele disse, parando a uma distância respeitosa. O senhor tem 1 minuto? Tenho. Continuei regando. Pode falar. Vim pedir desculpas. Parei o regador e o encarei. Por quê? A pergunta o pegou desprevenido. Ele esperava que eu facilitasse, que aceitasse as desculpas automaticamente como sempre fiz. Por ter invadido sua casa, por não ter respeitado seu espaço. E por ter assumido que o senhor toparia qualquer coisa sem reclamar. Continue. Marcelo engoliu seco. Claramente não esperava que eu fosse fazer ele listar cada erro. Por ter tratado o senhor como um empregado na sua própria casa. Por nunca agradecer pelas coisas que o senhor fez por nós. Por ter ensinado meus filhos a tratar o avô como um serviçal disponível. Agora estávamos chegando em algum lugar. Por ter deixado minha família quebrar suas coisas e não ter oferecido para pagar os consertos. Por ter assumido que sua comida, sua roupa de cama, seu tempo não tinham valor. Mais alguma coisa? Ele ficou quieto por um longo momento. Quando falou novamente, sua voz estava diferente. Mais baixa, menos confiante. Por ter esquecido que o senhor é meu sogro, não meu subordinado. Por ter perdido de vista que o senhor merece respeito, independente de qualquer favor que tenha feito por nós. Desliguei a mangueira e me virei para ele completamente.
Aceito suas desculpas, Marcelo. Mas preciso que você entenda uma coisa. Desculpas não apagam anos de desrespeito. Não desfazem danos. São apenas um primeiro passo. Ele assentiu. Eu sei. E sei também que vai demorar para o senhor confiar em mim de novo. Se é que vai confiar. Depende. Do quê? De você provar que mudou de verdade. Não com palavras, mas com atitudes. Marcelo olhou ao redor, vendo pela primeira vez o trabalho que eu havia feito no sítio. A horta organizada, as flores bem cuidadas, a sensação de paz que o lugar transmitia. Está bonito aqui, ele disse genuinamente admirado. Parece um lugar onde o senhor pode ser feliz. Posso sim. E vou ser. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta? O senhor me odiou todos esses anos? A pergunta me surpreendeu pela honestidade. Não, Marcelo, nunca te odiei. Mas me ressentir? Isso sim. Me senti usado, desrespeitado, invisível. Me senti como se minha única função na família fosse servir. E agora? Agora me sinto livre. E essa liberdade vale qualquer preço que tenha que pagar. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Um João de barro estava construindo sua casa no galho da embaúba, trabalhando com a mesma determinação que eu sentia dentro de mim. O senhor pode me ensinar sobre as plantas? Marcelo perguntou de repente. Por quê? Porque quero entender as coisas que são importantes para o senhor. Quero conhecer o homem que existe além do sogro conveniente. Foi uma resposta melhor do que eu esperava. Pode vir sábado de manhã se quiser, mas terá que chegar cedo. As plantas precisam ser regadas antes do sol esquentar. Que horas? 6 da manhã. Ele não reclamou do horário. Apenas assentiu. Estarei aqui. Às manhãs de sábado, Marcelo cumpriu a palavra. No sábado seguinte, às 6 em ponto, estava na porta com um termo de café e uma cara de quem acordou muito cedo, mas estava decidido a não reclamar. Começamos devagar. Mostrei como reconhecer quando as plantas precisam de água, como identificar pragas, a diferença entre ervas daninhas e plantas úteis. Ele fazia perguntas inteligentes e prestava atenção de verdade. Não falamos sobre a família nas primeiras visitas. Apenas focamos nas plantas, no trabalho manual, no ritmo calmo da manhã. Na terceira semana, ele apareceu com luvas próprias. Comprei para não precisar pedir emprestado toda vez, explicou. Na quinta semana, trouxe mudas de manjericão que havia germinado em casa. Pensei que o senhor poderia usar na horta. Eram gestos pequenos, mas significativos. Marcelo estava aprendendo a dar em vez de apenas receber. Um sábado, enquanto plantávamos feijão vagem, ele finalmente tocou no assunto que os dois evitávamos. Seu Antônio, o Rodrigo está sofrendo. Parei de cavar. Por quê? Porque sente que perdeu o pai. Ele sabe que errou, mas não sabe como consertar. E o que você acha que ele deveria fazer? A mesma coisa que estou fazendo. Vir aqui, pedir desculpas de verdade, mostrar que mudou. E por que ele não faz isso? Marcelo suspirou. Orgulho. E medo de que o senhor não perdoe. Marcelo, disse-me sentando na beirada do canteiro. Eu não estou aqui esperando ninguém me implorar por perdão. Não quero que o Rodrigo se humilhe. Só quero que ele me trate como um ser humano que merece respeito. Como eu estou fazendo? Como você está aprendendo a fazer? Ele sorriu pela primeira vez desde que as visitas começaram. É mais difícil do que parece. Mudar a forma como você trata alguém depois de anos fazendo do jeito errado. Mas vale a pena? Marcelo olhou ao redor da horta depois para mim. Vale, estas manhãs se tornaram a melhor parte da minha semana. A ligação de Rodrigo. Foi numa quinta-feira chuvosa, 2 meses depois da primeira visita do Marcelo. O telefone tocou durante o almoço. Pai! A voz do Rodrigo estava hesitante. Oi, filho. O Marcelo disse que vocês estão conversando de novo. Conversando, sim. Aprendendo a nos respeitar. Pai, eu queria pedir desculpas. Por tudo. Por ter deixado o senhor se sentir invisível na nossa casa. Por não ter defendido o senhor quando deveria. Por ter tratado o senhor como uma extensão da casa, em vez de como meu pai. Senti um aperto no peito. Eram as palavras que havia esperado ouvir por anos.
Rodrigo, sempre soube que você me amava, mas amor sem respeito machuca mais que indiferença. Eu sei, pai, e sei que pode ser tarde demais para consertar, mas queria que o senhor soubesse que reconheço meus erros. Não é tarde demais. Nunca é tarde demais para começar a fazer o certo. Houve uma pausa longa. Ouvi ele respirar fundo do outro lado da linha. Pai, posso ir visitá-lo? Só eu. Quero conhecer seu sítio, e quero que conversemos, de verdade. Pode vir quando quiser, filho, mas avise antes. E venha preparado para ouvir algumas verdades que talvez não sejam fáceis. Eu mereço ouvir. A visita do Rodrigo veio no domingo seguinte. Chegou dirigindo um carro popular, não a BMW que costumava usar. Vestia roupas simples e trazia um sorriso nervoso. Oi, pai. Oi, filho, entre. Fiz café e nos sentamos na sala. Pela primeira vez em anos, estávamos sozinhos, sem pressa, sem interrupções. Está bonito aqui, pai. O senhor fez um trabalho incrível. Obrigado. Está sendo uma terapia para mim. Rodrigo olhou ao redor, notando detalhes que nunca prestou atenção antes. Os livros que eu gostava de ler, as plantas que eu cuidava com carinho, as fotografias da mãe dele que eu havia emoldurado com capricho. Pai, eu nunca perguntei o que o senhor queria fazer depois que a mãe morreu. Apenas assumi que o senhor deveria morar conosco. Você queria me ajudar. Eu entendia isso. Mas não era ajuda, era controle. Eu controlava onde o senhor morava, como o senhor gastava o dia, até que comida o senhor comia. Rodrigo. Não, pai. Deixa eu falar. Preciso falar. Ele se levantou e caminhou até a janela. Eu tratei o senhor como um problema a ser resolvido, não como uma pessoa com vontades próprias. E o pior é que me convenci de que estava sendo um bom filho. Você estava tentando ser. Não, pai. Bom filho seria perguntar o que o senhor queria. Seria incluir o senhor nas decisões sobre sua própria vida. Seria tratá-lo como um adulto capaz, não como uma criança ou um fardo. Senti lágrimas queimando os olhos. Era doloroso ouvir, mas também libertador. E agora? Perguntei. O que você quer fazer diferente? Rodrigo se virou para me encarar. Quero conhecer meu pai. Não o avô das crianças ou o ajudante da casa. Quero saber quais são seus sonhos, seus medos, suas opiniões. Quero saber que tipo de música o senhor gosta, que filmes o senhor assistiria se pudesse escolher. E se descobrir que não gosta do que encontrar, então vou aprender a gostar, ou pelo menos a respeitar. Passamos o resto da tarde conversando como não conversávamos há décadas. Contei para ele sobre os livros que estava lendo, sobre os planos para expandir a horta, sobre a amizade que estava construindo com os vizinhos. Ele me contou sobre as pressões no trabalho, sobre os problemas no casamento que nunca havia admitido, sobre como se sentia perdido às vezes tentando ser um bom pai para os próprios filhos. Quando o sol começou a se pôr, Rodrigo se levantou para ir embora. Pai, posso vir de novo no próximo domingo? Pode. Mas dessa vez, que tal trazer as crianças? Faz tempo que não vejo meus netos de verdade. Eles gostariam muito. E eu também. Na porta ele me deu um abraço. Não o abraço protocolar de compromisso familiar, mas um abraço de filho para pai, de homem para homem. As novas tradições. Os domingos começaram a ter um sabor diferente. Rodrigo vinha com as crianças, e aos poucos elas foram perdendo aquela timidez estranha que tinham comigo. Descobriram que o avô não era apenas o homem que fazia comida e lavava louça. Era alguém que sabia contar histórias, que ensinava a pescar, que deixava elas ajudarem na horta. Marina, a mais velha, se interessou pela pintura. Montei um cantinho no ateliê só para ela. Lucas descobriu paixão por plantas. Separei uma seção da horta que era só responsabilidade dele. Marcelo continuou vindo aos sábados. Nossa relação evoluiu de desculpas constrangedoras para uma amizade genuína. Ele me contou sobre os problemas na empresa, sobre as dificuldades do casamento, sobre os medos que tinha como pai. Eu compartilhei as lições que a vida me ensinou, as histórias da minha juventude que nunca ninguém havia perguntado.
Os sonhos que estava finalmente permitindo que se realizassem. Clara começou a aparecer uma vez por mês, sempre trazendo alguma coisa gostosa e levando produtos da horta. Era a única da família que nunca precisou pedir desculpas, porque nunca me desrespeitou. O aniversário. Em julho completei 70 anos. Era a primeira vez desde a morte da Sílvia que eu não dreadava essa data. Nos anos anteriores, sempre foi um lembrete doloroso de como me sentia invisível na própria família. Mas desta vez foi diferente. Rodrigo me ligou uma semana antes. Pai, o senhor gostaria de fazer alguma coisa especial no seu aniversário? Como assim? Não sei. Uma festa, um jantar, uma viagem. O que o senhor gostaria de fazer? Era a primeira vez em anos que alguém me perguntava o que eu queria. Sabe o que eu gostaria? Um churrasco aqui no sítio. Nada muito grande. Só as pessoas que realmente importam. Quem o senhor gostaria de convidar? Fiz uma lista mental. Você e as crianças, o Marcelo e a família dele, a Clara, seu João e Dona Maria, talvez alguns vizinhos. E se eu organizar tudo? O senhor não precisaria se preocupar com nada. Rodrigo, eu quero me preocupar. Quero escolher a música, decidir o cardápio, preparar algumas coisas. É minha festa na minha casa. Ele riu. Claro, pai. Perdão, ainda estou aprendendo. A festa. O dia amanheceu lindo. Céu azul sem uma nuvem, temperatura perfeita para ficar na varanda. Acordei cedo e comecei os preparativos com uma energia que não sentia há anos. Seu João chegou às 9 da manhã com um isopor cheio de peixes que havia pescado especialmente para a ocasião. Dona Maria trouxe o famoso pudim de leite condensado dela. Clara apareceu com uma torta de chocolate que era uma obra de arte. Rodrigo e Marcelo se encarregaram do churrasco. Foi interessante vê-los trabalhando juntos, sem as tensões que costumavam marcar os encontros familiares. Rodrigo ensinando Marcelo os pontos da carne, Marcelo contando piadas que faziam Rodrigo rir de verdade. As crianças correram pela propriedade como se fosse um parque de diversões. Marina pintou um quadro da represa de presente. Lucas colheu tomates da sua parte da horta para fazer uma salada. Quando todos chegaram e nos sentamos à mesa, olhei ao redor e senti uma gratidão profunda. Não pela quantidade de pessoas, eram apenas 12 ao todo, mas pela qualidade dos relacionamentos. Todo mundo ali me escolheu estar. Não por obrigação, não por culpa, não por conveniência, porque queriam compartilhar esse momento comigo. Rodrigo fez um brinde simples e sincero. Ao meu pai, que nos ensinou que nunca é tarde demais para recomeçar, e que respeito não é cortesia, é amor em ação. O telefonema inesperado. 2 semanas depois do aniversário, recebi uma ligação que não esperava. Seu Antônio, aqui é a Fernanda, filha do Marcelo. Fernanda era a sobrinha rebelde que havia participado da invasão. Uma das que mais reclamaram quando impus as regras. Oi, Fernanda, tudo bem? Seu Antônio, eu queria pedir desculpas. Pelo que aconteceu aqui no sítio. Pela forma como tratei o senhor. Está bem, criança, já passou. Não está bem. Estive pensando muito sobre aquilo. E percebi que aprendi com meus pais a tratar o senhor como um serviçal, não como uma pessoa. E isso está errado. Sua voz estava carregada de emoção genuína. Fernanda, obrigado por ligar. Significa muito para mim. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta? Como o senhor conseguiu coragem para fazer o que fez? Para colocar limites mesmo sabendo que ia magoar todo mundo? Era uma pergunta profunda vinda de uma jovem de 20 e poucos anos. Sabe, Fernanda, não foi coragem, foi necessidade. Cheguei num ponto onde escolher a minha dignidade era questão de sobrevivência. E se as pessoas não tivessem voltado? E se todo mundo tivesse cortado contato para sempre? Então eu teria ficado sozinho, mas inteiro. E descobri que isso é melhor que estar acompanhado, mas despedaçado. Houve um silêncio do outro lado. Seu Antônio, o senhor pode me dar um conselho? Estou num relacionamento onde sinto que não me respeitam, mas tenho medo de colocar limites porque posso perdê-lo. Fernanda, se você perdê-lo por exigir respeito, não perdeu nada que valesse a pena ter.
A transformação completa. Hoje, quando olho para trás, vejo como tudo mudou. Não apenas minha situação, mas eu mesmo. O homem que era invisível na casa dos outros se tornou o centro de um círculo de relacionamentos genuínos. Minha agenda está cheia, mas de coisas que escolho fazer. Às segundas, vou na cidade fazer compras e sempre encontro alguém para conversar. Às terças, cuido da horta. Às quartas, pinto no ateliê. Às quintas, recebo Dona Maria para o café da tarde que se tornou tradição. Às sextas, vou pescar com seu João. E aos sábados, Marcelo aparece para aprender sobre plantas. Aos domingos, Rodrigo vem com as crianças para almoçar. A chegada do inverno. Quando chegou junho, tive que tomar uma decisão importante. O frio estava começando e eu sabia que passar o inverno sozinho num sítio exigiria preparação. Lenha para a lareira, mantimentos estocados, verificação do encanamento para evitar problemas de congelamento. Rodrigo percebeu minha preocupação. Pai, o senhor não quer passar uns meses lá em casa? Só até o inverno passar? A oferta me pegou desprevenido. Era genuína, sem segundas intenções, mas também era um teste para nós dois. Filho, agradeço a oferta, mas este é meu lar agora. Não quero sair dele. Então que tal se eu viesse passar algumas noites aqui, para o senhor não ficar sozinho nos dias mais frios? E sua família? Eles entenderiam. Na verdade, acho que faria bem para todos nós termos um tempo separados de vez em quando. Pensamos juntos numa solução que funcionasse para todos. Rodrigo viria 2 noites por semana durante os meses mais frios. Não como um salvador, mas como companhia escolhida mutualmente. As noites de inverno. As primeiras noites com Rodrigo no sítio foram um pouco estranhas. Não estávamos acostumados a dividir espaço de novo, e eu temia que voltássemos aos velhos padrões. Mas Rodrigo estava determinado a fazer diferente. Ele perguntava antes de mexer em qualquer coisa. Ajudava com as tarefas domésticas sem que eu pedisse. Respeitava meus horários e minhas rotinas. E descobrimos algo surpreendente. Gostávamos da companhia um do outro. Nas noites frias, acendíamos a lareira e conversávamos sobre tudo. Rodrigo me contou histórias da adolescência que eu nunca havia escutado. Eu compartilhei memórias da época que ele era pequeno, dos sonhos que tive quando ele nasceu. Pai, posso fazer uma confissão? Claro. Eu sempre achei que o senhor não tinha opiniões próprias, que concordava com tudo porque não tinha o que dizer. E agora? Agora vejo que o senhor tinha muitas opiniões, apenas não se sentia seguro para expressá-las. Era verdade. Durante anos aprendi que minhas opiniões não importavam, que era mais fácil concordar do que enfrentar discussões, que meu papel era apoiar, não questionar. Sabe o que mais me impressiona, pai? O quê? Como o senhor está diferente, mais firme, mais confiante, mais presente. Me sinto mais presente, porque finalmente estou presente na minha própria vida. A crise de dezembro. Nem tudo foi um mar de rosas. Em dezembro tivemos nossa primeira crise real desde a reconciliação. Marcelo chegou num sábado visivelmente alterado. Não veio direto para a horta como de costume. Ficou andando de um lado para o outro na varanda. Marcelo, o que aconteceu? Seu Antônio, preciso de um favor grande. Meu estômago apertou. Aquele tom de voz me lembrava dos velhos tempos. Que tipo de favor? Carla está grávida de novo, mas teve complicações e precisa ficar de repouso. A médica disse pelo menos 2 meses. E eu tenho que viajar a trabalho. E precisamos de alguém para ajudar com as crianças, para ficar na casa. Você é a única pessoa em quem confiamos. Ali estava, o momento que eu temia, o pedido que testaria se toda nossa evolução era real ou apenas uma fachada. Marcelo, disse devagar, você está me pedindo para voltar ao papel de empregado doméstico? Não, não é isso. É diferente agora. Como é diferente? Ele parou de andar e me encarou. Porque agora sabemos que o senhor tem uma vida própria. Porque agora entendemos que qualquer ajuda que o senhor dê é um favor, não uma obrigação. Porque agora respeitamos seu tempo e seu espaço.
E o que exatamente você está propondo? Que o Senhor nos ajude, mas do seu jeito, no seu ritmo, com suas condições. E é claro que pagaríamos pelo seu tempo e trabalho. Fiquei quieto por um longo momento. Era uma situação delicada. Carla realmente precisava de ajuda, e eu gostava das crianças. Mas também tinha medo de voltar aos velhos padrões. Marcelo, posso pensar sobre isso e dar uma resposta amanhã? Claro. E seu Antônio? Se disser não, vamos entender. Vamos encontrar outra solução. A decisão. Naquela noite liguei para Clara. Clara, preciso de um conselho. Tu contei sobre o pedido do Marcelo, sobre meus medos e dúvidas. Seu Antônio, qual é sua intuição? Honestamente, quero ajudar. Gosto das crianças e me preocupo com a Carla, mas tenho medo de perder o que construí aqui. E se criasse condições que protegessem o que construiu? Como assim? Horários definidos, fins de semana livres no sítio, salário justo, responsabilidades claras, um contrato como fez antes. A ideia me interessou. Você acha que funcionaria? Seu Antônio, o senhor já provou que consegue estabelecer limites. Agora é questão de aplicar essa habilidade numa situação diferente. No domingo chamei Marcelo para uma conversa. Aceito ajudar, disse. Mas com condições. Quais? Abri meu bloco amarelo, o mesmo que havia usado meses atrás. Trabalho de segunda a sexta, das 8 às 5. Fins de semana são meus. Volto para o sítio. Salário de R$ 2.000 por mês. Responsabilidades limitadas. Cuidar das crianças, fazer algumas refeições, manter a casa organizada. Não lavo roupa de adulto, não limpo quartos que não sejam das crianças, não atendo ligações pessoais de vocês. Marcelo ouvia atentamente sem interromper. E se em qualquer momento eu sentir que estão me desrespeitando, volto para o sítio na mesma hora. Sem discussão. Aceito todas as condições. Tem certeza? Porque não vou tolerar voltarmos ao que era antes. Tenho certeza. E seu Antônio? Obrigado por nos dar uma segunda chance. 2 meses na cidade. Os 2 meses cuidando da casa do Marcelo foram reveladores. Não porque foram difíceis, pelo contrário. Foram a prova de que relacionamentos podem mudar quando todas as partes se comprometem de verdade. Marcelo e Carla me trataram como um funcionário respeitado, não como um parente obrigado. Pagaram pontualmente, respeitaram meus horários, agradeceram constantemente pelo trabalho. As crianças floresceram sob cuidados que não eram ditados por obrigação, mas por escolha. Ajudei Júlia com o dever de matemática porque queria, não porque era esperado. Ensinei Pedro a fazer pipa porque ele demonstrou interesse, não porque precisava mantê-lo ocupado. Carla, durante o repouso, começou a me ver de forma diferente também. Conversávamos durante as tardes, e ela me fazia perguntas sobre minha vida, meus gostos, minhas experiências. Pela primeira vez, senti que uma nora me via como pessoa completa, não apenas como extensão do marido. Seu Antônio, posso falar uma coisa? Claro, filha. Eu nunca parei para pensar como o senhor se sentia na nossa dinâmica familiar. Sempre assumi que o senhor gostava de cuidar de todo mundo. E eu gostava. Mas queria escolher quando e como fazer isso. Entendo agora. E me desculpe por ter demorado tanto para entender. O retorno ao sítio. Quando Carla se recuperou e voltei definitivamente ao sítio, foi como voltar para casa depois de uma viagem de negócios bem-sucedida. Havia cumprido minha parte do acordo, mantido minha dignidade e fortalecido os relacionamentos familiares. Mas o melhor de tudo era a sensação de que tinha escolha. Havia ajudado porque quis, nas condições que estabeleci, e podia voltar para minha vida sabendo que não havia compromissos forçados no horizonte. O ateliê de pintura. Com mais tempo livre de volta ao sítio, mergulhei de cabeça na pintura. O que começou como uma curiosidade se tornou uma paixão genuína. Meus primeiros quadros eram simples. A vista da represa, a horta no final da tarde, o sino dos ventos contra o céu azul. Mas, aos poucos, fui me aventurando em temas mais complexos. Pintei retratos da Sílvia baseados em memórias. Paisagens imaginárias que combinavam lugares que conheci ao longo da vida.
abstratos que expressavam emoções que nunca soube como verbalizar. Dona Maria viu alguns quadros numa visita e ficou impressionada. Seu Antônio, isso é arte de verdade. O senhor deveria expor em algum lugar. A ideia me pareceu absurda no início. Quem iria querer ver quadros de um senhor de 70 anos que começou a pintar na velhice? Mas Clara, quando soube, foi mais longe. Seu Antônio, tem uma galeria na cidade que expõe artistas locais. Que tal se eu marcasse uma conversa para o senhor? Clara, não sei não. O que o senhor tem a perder? A primeira exposição. Em setembro, aconteceu algo que nunca imaginei. Minha primeira exposição individual. A galeria era pequena, aconchegante, frequentada principalmente por turistas e artistas locais. Helena, a proprietária, havia gostado dos meus trabalhos e oferecido um espaço para uma mostra de um mês. Sua pintura tem algo especial, ela disse. Uma honestidade que não se vê muito por aí. Pessoas pintam para impressionar. O senhor pinta para expressar. A abertura foi numa sexta-feira de tarde. Convidei apenas pessoas próximas. Rodrigo e família, Marcelo e Carla, Clara, os vizinhos, alguns amigos novos que fiz na cidade. Quando chegamos na galeria e vi meus quadros emoldurados e iluminados profissionalmente, tive um momento de irrealidade. Aquelas eram obras minhas, nascidas do silêncio e da paz que construí no sítio. Pai, Rodrigo disse, parando diante do quadro da represa ao amanhecer. Nunca soube que o senhor enxergava o mundo dessa forma. Como assim? Com tanta beleza, tanta esperança. Marina, minha neta, correu pela galeria com os olhos brilhando. Vovô, você é um artista de verdade. A noite foi um sucesso modesto. Vendi 3 quadros e recebi encomendas para outros 2. Mas o mais importante foram os comentários das pessoas. Estranhos parando para dizer como as pinturas os tocaram. Como reconheciam emoções nas cores e pinceladas. É isso, pensei na volta para casa. É assim que me sinto quando minha vida é verdadeiramente minha. As lições aprendidas. Durante os meses seguintes, a vida encontrou um equilíbrio que jamais pensei ser possível. Não era perfeita. Nenhuma vida é. Mas era minha. Totalmente minha. Aprendi que estabelecer limites não me tornou uma pessoa ruim. Me tornou uma pessoa respeitada. Aprendi que dizer não, quando necessário, abriu espaço para sim mais significativos. Aprendi que família de verdade não é quem divide seu sangue, mas quem honra sua humanidade. Rodrigo e eu desenvolvemos uma relação que nunca tivemos quando ele era criança. Talvez porque agora os dois éramos adultos completos. Cada um responsável pela própria felicidade. Marcelo se tornou algo que nunca esperava. Um amigo. Alguém com quem posso falar sobre medos, sonhos, decepções. Alguém que me vê como pessoa completa, não apenas como uma função familiar. O segundo aniversário. Meu segundo aniversário no sítio foi completamente diferente do primeiro. Desta vez, não precisei planejar nada. As pessoas que me amavam se organizaram sozinhas. Clara coordenou o evento. Rodrigo cuidou do churrasco. Marcelo trouxe bebidas. As crianças fizeram cartões artesanais. Dona Maria fez um bolo de chocolate que era uma obra-prima. Mas a surpresa maior veio de uma fonte inesperada. Seu Antônio. Helena da galeria disse, chegando com um embrulho grande. Trouxe uma coisa para o senhor. Era um quadro emoldurado. Não um dos meus, mas uma pintura que ela havia encomendado de outro artista local. É o senhor, ela explicou, pintando na varanda do sítio. Olhei para a tela e vi um homem de cabelos grisalhos, concentrado numa pintura, cercado pela beleza natural do campo. O artista havia capturado algo na expressão que me surpreendeu, contentamento profundo. Por que fez isso? Porque o senhor se tornou inspiração para muita gente na cidade. Uma prova de que nunca é tarde para recomeçar. O legado. Hoje, 3 anos após comprar o sítio, recebo visitas de pessoas que ouvi minha história e querem conselhos. Viúvas que se sentem perdidas. Homens aposentados que não sabem o que fazer com o tempo livre. Pessoas de todas as idades que se sentem presas em relacionamentos que não as respeitam. Não me considero guru nem conselheiro.
Apenas alguém que aprendeu, um pouco tarde talvez, que nossa vida é nossa responsabilidade, que podemos escolher como queremos ser tratados, que podemos exigir dignidade sem pedir desculpas por isso. A receita não é complicada. Costumo dizer: primeiro, descubra o que você precisa para ser feliz. Segundo, comunique isso claramente para as pessoas ao seu redor. Terceiro, mantenha suas palavras. Quarto, aceite que nem todo mundo vai gostar das suas escolhas. E isso está bem. A visita de Fernanda. No final do 3º ano, Fernanda veio me visitar pessoalmente. Estava diferente da jovem rebelde que havia conhecido. Mais madura, mais segura de si. Seu Antônio, lembra do conselho que me deu pelo telefone? Sobre não ter medo de perder alguém por exigir respeito? Lembro. Segui seu conselho. Terminei o relacionamento que me maltratava. E como se sente? Livre. Assustada, mas livre. Medo faz parte. Coragem não é ausência de medo. É agir certo apesar do medo. Fernanda passou o domingo conosco. Ajudou na horta, aprendeu a pescar com seu João, pintou ao meu lado no ateliê. Quando foi embora, me deu um abraço apertado. Obrigada por me ensinar que é possível recomeçar. A proposta inesperada. No início do 4º ano, recebi uma proposta que mudaria tudo mais uma vez. Helena da galeria me procurou com uma ideia ambiciosa. Seu Antônio, que tal transformar parte do sítio num centro de arte rural? Um lugar onde artistas locais possam vir trabalhar, dar oficinas, expor seus trabalhos? Não sei, Helena. Gosto da minha tranquilidade. Seria controlado. Pequenos grupos, artistas sérios, pessoas que respeitariam seu espaço. E o senhor continuaria sendo o dono, estabelecendo as regras. A ideia me intrigou. Havia espaço suficiente no sítio. E gostava da ideia de compartilhar a paz que encontrei aqui com outros artistas. Como funcionaria? Oficinas de fim de semana, algumas vezes por mês. Retiros de pintura de 5 dias, talvez 4 vezes por ano. Sempre com grupos pequenos, máximo 10 pessoas. E o senhor seria o anfitrião, não o empregado. Preciso pensar. A decisão final. Conversei com Rodrigo, Marcelo, Clara, Dona Maria, seu João. Todos acharam a ideia fantástica. Pai, Rodrigo disse, seria perfeito para o senhor. Combinaria suas 2 paixões, cuidar do sítio e pintar. E não seria trabalho, Marcelo acrescentou. Seria compartilhar o que o senhor ama com pessoas que vão valorizar. Depois de 2 semanas refletindo, dei minha resposta para Helena. Aceito, mas com condições. Sorriu. Claro, quais? Grupos pequenos, como disse. Pessoas sérias, não turistas barulhentos. Nada de música alta ou bebedeira. E eu mantenho o controle total sobre minha propriedade. Perfeito. E seu Antônio? Acho que o senhor vai se surpreender com o quanto vai gostar. O primeiro retiro. O primeiro retiro de pintura aconteceu em maio. 6 artistas de várias idades vieram passar 5 dias pintando a paisagem rural, aprendendo técnicas, compartilhando experiências. Eu estava nervoso no início. Será que conseguiria ser anfitrião sem voltar aos velhos hábitos de servir a todos indiscriminadamente? Mas Helena havia escolhido bem os participantes. Eram pessoas respeitosas, genuinamente interessadas em arte, gratas pela oportunidade de trabalhar num ambiente tão bonito. Senhor Antônio, disse uma senhora de Campinas, este lugar tem uma energia especial. Dá para sentir a paz que o Senhor criou aqui. Durante os 5 dias, não me senti explorado nem desrespeitado. Me senti útil de uma forma nova e gratificante. Estava compartilhando algo precioso, meu refúgio, minha arte, minha experiência, com pessoas que verdadeiramente valorizavam. O reconhecimento. 6 meses depois do primeiro retiro, recebi uma ligação inesperada. Seu Antônio, aqui é do jornal local. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre o senhor. Sobre mim? Por quê? O Centro de Arte Rural que o senhor criou está chamando atenção. Artistas de São Paulo estão vindo especificamente para participar dos seus retiros. Queremos contar sua história. A matéria saiu numa quinta-feira.
O título era: Aos 73 anos, aposentado encontra nova vida como artista e empreendedor rural. Rodrigo me ligou assim que leu. Pai, estou orgulhoso do Senhor. Por quê? Porque o Senhor provou que nunca é tarde para ser quem sempre deveria ter sido. O círculo completo. Hoje, enquanto escrevo estas memórias no meu ateliê, posso ouvir vozes na varanda. É domingo, e a família está aqui para nosso almoço semanal. Mas agora é diferente. Rodrigo está ensinando Pedro a identificar passarinhos. Marcelo está ajudando Marina a misturar tintas. Carla está conversando com Clara sobre um livro que estão lendo no clube de leitura que formaram. Todo mundo aqui escolheu estar aqui. Todo mundo contribui de alguma forma. Todo mundo respeita o espaço e o anfitrião. Não é a família perfeita que vemos nos filmes. É melhor que isso. É uma família real, com pessoas imperfeitas que aprenderam a se valorizar mutuamente. O telefone toca. É Helena. Seu Antônio, tem um grupo de São Paulo que quer vir para um retiro especial. Artistas seniores, todos acima de 60. Eles querem aprender sobre como começar uma carreira artística na terceira idade. Quantos? 8. Seria por uma semana. E eles pagariam muito bem. Olho pela janela e vejo minha família almoçando em harmonia na mesa que eu escolhi, na casa que comprei, no sítio que transformei num lar de verdade. Pode agendar, Helena. Será um prazer recebê-los. Porque aprendi que generosidade verdadeira só acontece quando vem da abundância, não da escassez. E hoje, finalmente me sinto abundante. Abundante de tempo, abundante de paz, abundante de relacionamentos genuínos, abundante de propósito. O sino dos ventos toca na brisa da tarde. E eu sorrio. Está tocando porque quer, quando quer, como deve ser. Assim como eu vivo agora. O sítio é meu. A dignidade é minha. A vida é minha. E isso, descobri aos 73 anos, é tudo que um homem precisa para ser verdadeiramente feliz. Epílogo. Final. 5 anos se passaram desde aquele primeiro telefonema do Marcelo. O sítio agora é mais que meu lar. É um refúgio reconhecido regionalmente, onde artistas vêm encontrar inspiração e paz. Minha agenda está cheia de atividades que escolho. Retiros de pintura, oficinas para crianças, encontros de artistas locais. Cada evento é planejado com cuidado, respeitando meus limites e valorizando meu trabalho. Rodrigo se divorciou no ano passado. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Ele aplicou as lições que aprendeu comigo sobre não aceitar relacionamentos sem respeito. Hoje é um pai mais presente para as crianças e um homem mais feliz consigo mesmo. Marcelo e Carla estão bem. O terceiro filho nasceu saudável e eles encontraram um equilíbrio familiar que inclui todos sem explorar ninguém. Marcelo virou sócio minoritário do Centro de Arte, ajudando com a parte administrativa. Clara se casou de novo aos 55 anos, com um viúvo gentil que a trata como rainha. Nunca é tarde para encontrar o amor de verdade, ela me disse no casamento. O Senhor me ensinou isso. E eu continuo pintando, plantando, pescando, vivendo, alguns dias sozinho, outros rodeado de pessoas que escolho ter por perto. Alguns dias quietos, outros cheios de atividade criativa. Mas todos os dias, absolutamente todos, com dignidade. Essa é minha vitória. Não sobre a família que me desrespeitou, mas sobre o homem que aceitava esse desrespeito. Não é uma vitória de guerra, é uma vitória de paz. A paz de quem finalmente aprendeu seu próprio valor. Agora, quando o telefone toca, não sinto mais aquele aperto no estômago, porque sei que posso escolher atender ou não. Sei que posso dizer sim ou não conforme minha vontade e disponibilidade. E quando respondo, é sempre do meu jeito, no meu tempo, com minha dignidade intacta. O sítio que comprei para ser meu refúgio se tornou meu legado. Um lugar onde demonstrei que é possível mudar a dinâmica de relacionamentos tóxicos, onde provei que nunca é tarde para escolher a si mesmo. As pessoas que me visitam hoje saem diferentes, inspiradas, com coragem para estabelecer seus próprios limites, para exigir seu próprio respeito. E isso, descobri, é o melhor presente que posso dar ao mundo.
A prova viva de que dignidade não é um luxo, é um direito. E que todos nós, independente da idade, merecemos viver com ela. O sino dos ventos balança suavemente na brisa da tarde. As plantas da horta crescem vigorosas. A represa reflete o céu dourado do final do dia. E eu, sentado na varanda da casa que é verdadeiramente minha, sorrio sabendo que cada escolha que fiz para chegar até aqui valeu a pena. Porque o maior patrimônio que um homem pode deixar não é dinheiro ou propriedades. É o exemplo de uma vida vivida com dignidade. E essa é a herança que estou construindo, um dia de cada vez, neste sítio que se tornou muito mais que um lar. Tornou-se a prova de que nunca é tarde para ser quem sempre deveríamos ter sido. Obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se gostaram desta história, por favor curtam este vídeo. Inscrevam-se no canal e compartilhem seus pensamentos sobre esta história nos comentários. Para ouvir a próxima história, cliquem na playlist que está sendo mostrada agora.